Muito boa noite a todos, aqui é o Yuri do canal Racional Invest. Hoje é terça-feira, dia 19 de agosto de 2025, iniciando mais um vídeo de fechamento diário da carteira do canal. Sempre lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de compra ou venda, tá bem? Iniciando aqui a análise do índice Bovespa, que no dia de hoje caiu 2,10%, cotado a 134.432 pontos. Foi uma queda bem expressiva aqui no índice, tá? Foi a maior queda em mais de 4 meses, tá? Pelo que eu olhei aqui no histórico, a última queda nesse patamar foi lá em 4 de abril, tá? Quando naquele dia o Ibovespa caiu quase 3%, né? Então, passados aí maio, junho, julho, agosto, né? Mais de 4 meses, o índice volta a cair acima de 2%, que foi uma queda bastante significativa, né? Inclusive a média móvel de 9 períodos aqui virou para baixo, indicando aí um viés de baixa, né? Aqui no índice. Essa queda expressiva foi puxada pela queda dos bancos, né? Em função desse ruído aí que está acontecendo, né? Sobre a questão da aplicação da lei Magnitsky aqui no Brasil e o entendimento, né? Do ministro Flávio Dino, ali no STF. Então, existe aí uma divergência de entendimentos em relação a esse assunto, né, da aplicação da Lei Magnitsky aqui no Brasil. Então, isso, os investidores, principalmente os institucionais, né, o pessoal lá de fora, os gringos, isso, de certa forma, deixou os investidores aí meio desconfiados em relação a como isso pode se refletir na questão dos bancos, né, que acabam tendo muitas operações realizadas no mercado externo, né, principalmente nos Estados Unidos. E, de certa forma, essa questão da lei Magnitsky aí pode acabar afetando, né, o dia a dia dos bancos, a operação dos bancos, em função aí de decisões judiciais e também, por outro lado, né, de decisões judiciais aqui do Brasil, também decisões aí do ponto de vista mais políticas lá nos Estados Unidos, né? Então, os bancos, de um modo geral, aí, estão diante de uma situação meio complicada, né? E isso acabou fazendo com que os bancos, de uma forma geral, caíssem bastante no dia de hoje, como nós vamos ver na sequência. Começando aqui, por exemplo, né, com o Banco do Brasil, que foi, acredito que tenha sido o banco mais afetado, né? É o banco paga, né, através do qual a maior parte do funcionalismo público federal recebe o seu salário e pode estar envolvido aí nessa questão, né, da Lei Magnitsky, tendo em vista que muito possivelmente, né, o ministro Alexandre de Moraes, que acabou sendo sancionado por essa lei, ele possivelmente receba o seu salário, né, como pessoa física através do banco. Então pode haver aí uma situação envolvendo o Banco do Brasil, né, e a Lei Magnitsky aí. Então o Banco do Brasil teve uma queda de mais de 6%, cotado a R$ 19,80. Uma queda bem expressiva, né? Só não foi maior que a queda do dia 1º de agosto, mas foi algo bem próximo disso, né, na casa de 6%. Com a queda de hoje, inclusive, a média móvel de 9 períodos virou para baixo, acendendo aí um viés de baixa, né, aqui em Banco do Brasil, devolvendo parte da recuperação que o banco teve nos últimos dias, né, no decorrer desse mês de agosto. Tá? Vamos torcer para que amanhã já o mercado possa se recuperar um pouco, né? Acredito que essa questão relacionada aí, essa questão política, né, envolvendo essa questão aí do STF, a questão da Lei Magnitsky, acredito que seja mais um ruído, né? Acredito que no médio prazo, no curto prazo, a situação tende
se acomodar e se chegar aí num entendimento mais comum, tá? Né? Eu espero que não haja aí maiores desdobramentos além disso, tá? Tomara também que não atrapalhe, né, a recuperação aqui do Banco do Brasil, que por sinal está precisando de uma recuperação, né, tendo em vista toda essa queda aí observada, né, desde lá de maio. O Banco do Brasil está bem descontado, né, em relação a seus valores, a seu valor patrimonial, então acredito que dificilmente haveria espaço para mais quedas, além de tudo isso que já caiu. Meu preço médio está em R$ 25,00, tá? Então estou tendo um prejuízo aqui de mais de R$ 5,00, né, por ação. Seguindo aqui para o Banrisul, caiu forte também hoje, né, mais de 5%, 5,11% para ser mais exato, cotado a R$ 11,33. Perdeu inclusive a mínima, né, desse candle aqui da semana passada, que foi a divulgação, né, dos resultados do segundo trimestre. Fechou na mínima do dia, o que pode sinalizar mais quedas amanhã. Porém, tem uma região de suporte aqui, que é a própria média móvel de 200 períodos. E a média móvel de 9 períodos também está passando por ali, né? Então pode ser que os preços deem uma segurada nessa região, tá? Porém, acende um sinal de alerta, né? Tendência ainda continua sendo de alta, média móvel de 9 períodos virado para cima, tá? Mas com essa sinalização aqui negativa, né? Uma queda bem expressiva. Meu preço médio aqui em Banrisul está em R$ 10,37. Seguindo aqui com o Bradesco, fechou o dia também com uma queda bem forte, né, de 3,43%, cotado a R$ 15,79. Com essa queda de hoje, a média móvel de 9 períodos virou para baixo, indicando, né, um viés de baixa aqui em Bradesco. Vamos ver se amanhã se confirma, né, esse viés ou se o Bradesco vai ter uma correção para cima aí, né? Meu preço médio aqui em Bradesco está em R$ 11,37. Seguindo aqui com o Banco BMG, fechou em queda de 1,66%, cotado a R$ 3,56. Média móvel de 9 períodos virou para baixo, aqui visualmente, mas na cotação permanece em 13,57, né? Então, ele ainda não perdeu a tendência de alta, porém está na iminência de entrar em viés de baixa, né? Então, o dia de amanhã acredito que vai ser determinante para a gente ter essa visão desse direcionamento, tá? Meu preço médio está em R$ 3,85. E o banco ABC Brasil fechou em queda também de 2,19%, cotado a R$ 21,44. Média móvel de 9 períodos virou para baixo, indicando aí um viés de baixa, né? Os preços se seguraram aqui nessa região de fundo, né? Funcionou aí como região de suporte. Vamos ver se amanhã vai perder essa região ou se o preço pode voltar a subir. Meu preço médio está em R$ 21,64. Então, após uma sequência de altas aí, né? O Banco ABC Brasil também devolveu parte dos ganhos aí dos últimos dias. Indo aqui para a nossa planilha de controle dos ativos, considerando esse fechamento do dia de hoje, estou com prejuízo aqui de 20% em Banco do Brasil, 7% em Banco BMG e 0,92%, né, em Banco ABC Brasil. Em relação aos lucros, estou lucrando aí 38% em Bradesco e 9% em Banrisul. No geral, a carteira está dando um prejuízo aí de 12%, que dá R$ 600 de prejuízo. Considerando o recebimento dos proventos no período, né,
eu tenho a rentabilidade, que está negativa em 16% em Banco do Brasil e negativa em 4% Banco BMG. Em relação à parte positiva, estou tendo aqui uma rentabilidade de 39% em Bradesco, 13% em Banrisul e 3% em Banco ABC Brasil. No geral, a rentabilidade da carteira está negativa em 8%, que dá um valor aí de R$ 398 negativos. Então, no dia de hoje, o patrimônio da carteira encerrou essa terça-feira com um valor de R$ 4.093,63, dá uma queda aí de 5,07%, representando R$ 218,72 de prejuízo no dia de hoje. O Ibovespa caiu 2,10%, então o alfa da carteira ficou negativo hoje em 2,97%. Então percebo que hoje foi um dia bem ruim, principalmente para o setor bancário, que é o meu caso, que tenho investido apenas em bancos. Então senti uma queda bem robusta no dia de hoje, perdendo bastante, inclusive, aqui em relação ao benchmark da carteira, que é o índice Bovespa, Essa queda na carteira de mais de 5% foi a maior queda desde lá de maio, quando o Banco do Brasil divulgou aí os resultados do primeiro trimestre, E quando no dia 16 de maio, no dia seguinte à divulgação dos resultados, as ações do Banco do Brasil despencaram, e de forma que a carteira naquele dia caiu aí 8,65%. Então, hoje a carteira caiu mais de 5% e representa aí um tombo bem forte, Mas vamos seguindo com a nossa estratégia, de fazendo bons aportes, investindo em boas empresas. Acredito que essa situação toda é mais um ruído, no curto prazo. Acredito que as coisas aí tendem a se estabilizar no decorrer dos próximos dias e semanas. E o preço, o preço dos bancos, aqui os papéis dos bancos vão se recuperar gradativamente, voltando aí a nossa carteira, para os patamares dos R$ 4.300, como havia encerrado, no dia anterior. Tá bem, pessoal? Então, em relação ao vídeo de hoje, seria isso. Agradeço quem assistiu o vídeo até aqui. Não se esqueça de curtir o vídeo e de se inscrever no canal. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.